Você já parou para pensar que um simples lanche, um olhar gentil ou uma palavra de apoio pode mudar o rumo de uma vida inteira? Hoje, você vai conhecer a Antônia, uma professora da rede pública que estendeu a mão para um aluno que todo mundo ignorava. O que ela não sabia é que aquele gesto simples, feito sem esperar nada em troca, voltaria para ela anos depois. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Histórias e Inspiração conta histórias reais que tocam, inspiram e fazem você ver o mundo com outros olhos. Agora, deixa a Antônia te contar. Meu nome é Antônia. Tenho 58 anos e por mais de 3 décadas fui professora da rede pública. Quem vê de fora acha que ser professor é só dar conteúdo, mas quem vive isso de verdade sabe. A gente ensina, escuta, aconselha, acolhe e muitas vezes tudo isso com pouco ou quase nada. Salas cheias, estrutura precária, algumas crianças famintas, outras machucadas, carentes de tudo. A verdade é que a escola, para muitos alunos, era o único lugar seguro do dia, o único lugar onde alguém os chamava pelo nome. Na minha 4ª escola, numa comunidade mais afastada, eu conheci alunos que me marcaram para sempre. Teve a Júlia, que cuidava dos 4 irmãos enquanto a mãe trabalhava à noite. O Renan, que lia como um adulto aos 8 anos, mas não falava com ninguém. E tinha o Rafael. Rafael tinha 9 anos. Era pequeno para a idade, muito quieto, a ponto de a maioria dos professores acharem que ele era desinteressado. Mas eu via diferente. Ele observava tudo. Sentava sempre na última cadeira, bem no canto. Tinha um moletom azul, desbotado, com os punhos esgarçados, que ele usava mesmo em dias de calor escaldante. Ele quase nunca fazia as atividades completas, mas entregava sempre o que conseguia. Tinha dificuldade de leitura, mas não era preguiça. Era falta de base, falta de apoio, falta de paz em casa. Um dia, percebi que ele ficou na escola mesmo depois do sinal. Todos os alunos tinham ido embora. Só ele ficou no pátio, olhando para o chão. Me aproximei. "Tá esperando alguém, Rafael?" Ele não respondeu, só balançou a cabeça devagar. Depois de um tempo, murmurou. "Minha mãe disse que talvez viesse me buscar." Talvez. Aquela palavra me apertou o peito. Naquele fim de tarde, sentei com ele no banco, dividi o lanche que sobrou da hora do intervalo e a gente ficou em silêncio, só dividindo o tempo. A partir desse dia, comecei a olhar mais para ele, não de forma explícita, para ele não se sentir constrangido. Mas eu levava um lanche a mais, uma fruta, uma blusa de frio da minha filha que ele poderia usar. E mais importante, palavras. "Rafael, você é muito atento. Já viu como você percebe coisas que ninguém nota? Você tem um coração bom, e isso é raro." Eu nunca falei com ele sobre o que se passava em casa, mas ele também nunca precisou contar. Os olhos de uma criança dizem o que o mundo insiste em ignorar. Depois de um tempo, ele começou a ficar um pouco mais à vontade. Me trazia desenhos simples, feitos a lápis. Todos tinham algo em comum: uma casinha, uma árvore e 2 pessoas. Ele sempre desenhava uma mulher e um menino de mãos dadas. Nunca perguntei quem era, mas, em silêncio, eu entendi. Um dia, ele simplesmente desapareceu. Faltou uma semana, 2, depois soubemos que tinha mudado de bairro. Não houve despedida, nem carta, nem sinal. Confesso que meu coração doeu, porque no fundo eu sentia que ele ainda precisava ser visto. Mas a vida seguiu, os anos se passaram e eu continuei ensinando. Turmas e mais turmas vieram, mas de tempos em tempos eu lembrava dele. Me perguntava se ele tinha conseguido estudar, se tinha comida na mesa, se ainda usava um moletom azul. Mas nunca soube mais nada. Até que na semana passada recebi uma ligação. Era de uma escola particular no centro da cidade. Diziam que iam fazer um evento para homenagear educadores que marcaram vidas. Confesso que achei que fosse trote ou engano, mas a moça insistiu.
Tem um ex-aluno que pediu pessoalmente a sua presença. Disse que era importante. Curiosa e um pouco cética, fui. Chegando lá, entrei no auditório e logo na entrada, um homem alto, elegante veio ao meu encontro. Terno alinhado, cabelo bem cortado, olhar firme. Professora Antônia? Sim. Ele respirou fundo, a voz tremeu. A senhora talvez não me reconheça, mas eu reconheceria a senhora em qualquer lugar. Eu olhei bem e então vi. Atrás daqueles olhos adultos ainda estava um menino calado da última carteira. Rafael. Ele assentiu, emocionado. Eu procurei a senhora por anos. A senhora me deu mais do que comida, professora. Me deu dignidade. Meu coração disparou. Ele continuou. Hoje eu trabalho com educação social. Coordeno projetos em comunidades como a que eu cresci. E toda vez que eu vou falar com uma criança, eu lembro da senhora, do jeito que a senhora falava comigo, sem pressa, sem pena, com respeito. Fiquei sem palavras. Naquele instante, entendi algo que nenhuma sala de aula me ensinou. A gente nunca sabe o alcance real do que faz com amor. Um lanche, um abraço, um elogio sincero, essas pequenas coisas podem ser o fio que segura uma criança no mundo. Aquele abraço que a gente deu ali, no meio do auditório, valeu por todas as noites em que eu fui dormir achando que não tinha feito diferença. Valeu por cada vez que dei aula com dor de cabeça, com salário atrasado, com medo, porque naquele abraço eu percebi que tinha valido a pena. Se você é professor, educador, cuidador ou simplesmente alguém que cruza com crianças todos os dias, lembre-se, elas estão olhando, elas estão sentindo. E às vezes é num gesto que parece pequeno que você planta a raiz de uma vida inteira. Não é preciso muito para mudar o destino de alguém. Às vezes, tudo começa com o simples fato de enxergar. A história da Antônia é um lembrete poderoso. Nem sempre a gente vê na hora o impacto do que faz, mas todo gesto de amor deixa rastro. Todo olhar de acolhimento planta uma semente. E mesmo quando o mundo parece duro demais, às vezes é justamente uma palavra, um lanche ou um abraço, que evita que alguém desista. Então, se um dia você duvidar do valor do que faz, lembra da Antônia, lembra do Rafael, e segue sendo luz, mesmo quando ninguém parece notar. Se essa história tocou você, deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Aqui a gente conta histórias reais, que aquecem o coração e reacendem a esperança. Até a próxima!